identificando portas abertas com o Wireshark. Tudo bem, gente? Bruno de novo aqui. E quando você pensa em porta aberta, o que é que isso significa? Significa que nós podemos ter dentro do nosso servidor, dentro do nosso equipamento, uma vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Quem é analista de cibersegurança, engenheiro de cibersegurança ou engenheiro de rede sabe bem disso, né? Vulnerabilidade é algo que está interno ali ao seu equipamento. Ou seja, eu sempre gosto de usar o exemplo do super-homem, né? O super-homem, né, ele tem uma certa força, uma grande força, e a sua grande ameaça é a Kryptonita. Se a Kryptonita está perto dele, ele fica vulnerável. E qual é a vulnerabilidade dele? Ele fica fraco, né? Ele fica aí quase morrendo, ou pode até mesmo morrer. Então é a mesma coisa que dentro de um servidor, dentro de um computador, você tem portas abertas e dependendo dessa porta que está aberta, ela pode ser uma vulnerabilidade, pode dar acesso a um atacante, acesso aí a uma respectiva botnet, por exemplo, a atacar ele e deixá-lo indisponível ou até mesmo roubar dados sensíveis. E esse vídeo também é um vídeo patrocinado pela Telco Manager. A Telco Manager, pessoal, que transforma aí a complexidade da gestão de redes e infraestrutura em TI em simplicidade e eficiência há mais de 20 anos. Então, para você aí ter um entendimento também de vulnerabilidade da sua rede, né, e possíveis ameaças, é importante que você tenha boas ferramentas de monitoramento. E a Telco Manager pode te ajudar nesta missão. Maravilha, pessoal? Então, vamos começar a entender como identificar essas portas abertas, mas primeiro vamos para a teoria de base rapidinha, depois eu vou te mostrar isso na prática. Vamos lá? Maravilha, pessoal. Antes da gente entrar lá no Wireshark, vamos entender aqui algumas coisas, né? Conceito de portas. Quando você vai fazer uma comunicação ponto a ponto, seja aí com o servidor DNS para você resolver nomes, seja com o servidor HTTP para você usar o seu navegador web, você tem que ter uma interconexão, né, e vincular tudo isso lá no modelo OSI, na arquitetura TCP/IP. Então, por exemplo, para fazer a comunicação aqui ponto a ponto, eu vou precisar passar aqui pela camada física, né, seja em um cabo Ethernet, Wi-Fi, camada de enlace, endereço MAC, depois IP, né, preciso saber o endereço IP de origem, destino, e também vou precisar saber depois na camada de transporte qual é a aplicação que eu desejo acessar. Por exemplo, eu posso querer acessar aqui o FTP, File Transfer Protocol. Então, eu tenho que enviar na minha porta de destino, né, lá do meu pacote, o protocolo FTP número 21 ou 20, né, FTP Data ou FTP Control, né, mas eu explico isso melhor na minha formação em rede de computadores, lá no módulo de TCP/IP. Então aí eu tenho uma porta de origem, que vai ser uma porta acima, né, da porta padrão, que é de 1024 até 65.535, né, e a porta de destino vai ser o FTP, pode ser o HTTP, porta 80, pode ser o DNS, porta 53, e assim sucessivamente. Feito isso, aí sim eu tenho a comunicação, tudo bem? Então, esse é o conceito de porta, em nível de transporte ali, em cima do protocolo TCP e também do protocolo UDP. Aprimorando um pouco mais esse conceito, né? Existe o conceito chamado de socket. O que é o conceito de socket, pessoal? É essa interconexão, né, de dados, né? Porta de origem, porta de destino, IP, que faz com que a gente tenha uma conexão. Então vejam aqui, eu tenho, neste nosso exemplo aqui, para acessar um respectivo servidor, eu preciso do endereço IP de destino e também preciso das suas respectivas portas, pessoal. Então vejam aqui, o primeiro socket, TCP, né? Imagina que eu estou abrindo um navegador web, um Opera, um Firefox, porta 80, eu tenho aqui o endereço de origem, eu tenho o endereço de destino, né? E a porta de origem é essa aqui, ou porta de destino, tá? Então, essa interconexão aqui consegue identificar unicamente aí um fluxo de dados e forma uma conexão virtual. Tudo bem? Então, vejam aqui, eu preciso desses dados. Protocolo, porta, endereço IP de origem, endereço IP de destino, e assim sucessivamente. Tudo bem? E isso é o que nós chamamos de socket. Para que essa conexão seja formada, pessoal, pensando especialmente no protocolo TCP, eu preciso primeiro fazer o estabelecimento da conexão, que é feito através do
Three-Way Handshake, o aperto de mão de 3 vias. É o que nós temos aqui. Vejam, para fazer esse estabelecimento de conexão e depois, posteriormente, eu conseguir mandar dados, né? Ou seja, identificar se aquela porta está aberta ou se está fechada. E aí, se estiver aberta, né, eu consigo fazer esse three-way handshake. E depois eu começo a enviar e receber dados. Vejam aqui, no three-way handshake, pessoal, também de novo eu explico bastante sobre ele na formação em redes de computadores, né, usamos aqui uma sequência de 3 pacotes. Esses 3 pacotes servem para iniciar a conexão entre 2 hosts. Então, esse é o conceito do three-way handshake. Veja aqui, você começa com um pacote SYN, ou seja, eu estabeleço de um ponto A para um ponto B, eu mando um pacote chamado de sincronismo, com um número de sequência aleatório, de um tamanho baixo, para ver, né, se esse meu destino, né, por exemplo, eu posso estar aqui na minha máquina tentando acessar um servidor web. E aí eu mando o sincronismo. Esse host aqui, esse servidor web, ele pode responder esse sim através de um sim ACK, ou seja, um sim e confirmando que recebeu. Né? E aí ele já coloca o número de sequência, o número de ACK também, dentro dos padrões aqui do TCP, né? Para que eles consigam entender e consigam ter o mesmo número de sequência. Maravilha? E aí fecha, né, isso com a resposta ACK, né, já com os números de sequência e também o número de ACK já sincronizados. Com isso, se houver essa comunicação, a partir de aí nós podemos iniciar o fluxo de dados. Tudo bem, pessoal? Tenham isso em mente que isso vai fazer toda a diferença logo a seguir. Ok, gente, vamos entrar aqui no Wireshark agora. Se você não conhecer bem o Wireshark, eu tenho vídeo aqui no meu canal que trata aí passo a passo como usá-lo o mesmo, né? Mas nesse caso eu não vou detalhar isso, haja vista aqui, nós vamos direto ao ponto. Maravilha. Então nós temos aqui um PCAP específico, que é o SYN-SCAN PCAP-NG. Isso aqui, pessoal, eu peguei onde? Eu peguei no site do Chris Sanders. Ele tem aí um site, cursos especializados em análise de tráfego. Eu recomendo que você dê uma olhadinha lá também, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no site dele. Tem um livro dele também, que é bastante interessante, que fala de análise de tráfego. Maravilha? Então, pessoal, vamos lá, né? É comum, pessoal, o atacante usar pacotes TCP SYN, SYN-ACK, para verificar se aquela porta, se aquele serviço, aquele servidor está disponível na rede. Se o servidor estiver disponível, aí o servidor pode te responder de alguma forma, né, como SYN-ACK, e a conexão poderá ser feita. Agora, pensa comigo, se houver um firewall protegendo essa rede, é possível aí que nós recebamos uma outra mensagem. Tudo bem? Vamos por partes aqui. Primeira coisa que você precisa saber para fazer uma análise de tráfego. Vem aqui em Statistics e Conversations. Aqui, pessoal, já está um pouco sumarizado, né? Nós temos aqui um fluxo IP versão 4 e vários fluxos TCP. Por que tem isso? Bom, aqui a gente já filtrou para um fluxo de dados de 172.16.08 de isso para isso aqui, né? 64.13.134.52. E nós tivemos aqui 1994 fluxos TCPs. Maravilha? Eu posso ter inclusive aqui fluxos TCPs de portas iguais, tá? Mas quando você, por exemplo, for abrir um site da web, você, para abrir uma imagem, abrir um vídeo, abrir um texto dentro de um portal, por exemplo, como o UOL, Go.com, enfim, outros quaisquer aí, ele vai precisar de uma conexão TCP para cada um desses elementos, tá bom? Então, por isso que você tem uma quantidade maior aqui. Então, vejam que eu tenho uma quantidade de dados bastante interessante. Ok, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou pegar o primeiro pacote aqui, vou olhar aqui embaixo qual a porta de destino dele. Porta 443. Então, vamos filtrar, né, e ver que fluxo é esse, né? Que fluxo de início e fim nós temos aqui. Clico no botão direito, vou em Prepare as a Filter e vou em Selected. Isso aqui, pessoal, é só um atalho para eu escrever já aqui em cima, né? Não precisa ficar escrevendo e errando, né? TCP Destination Port 443. Só que eu não quero a porta de destino, né? Eu quero a origem e destino. Então eu só boto aqui TCP Port 443. Vejam aqui. Endereço de origem e destino, TCP, ele mandou um pacote SYN. Depois ele tentou de novo, mandou o SYN mais uma vez. O que aconteceu aqui?
não teve nenhuma resposta, né, pessoal? Então, se não teve nenhuma resposta, pode ser que a porta esteja fechada. Muito provavelmente a porta está fechada. Tudo bem? Vamos fazer agora a mesma coisa com outro pacote aqui. Vamos ver aqui. Número 9. O número 9 está usando a porta 53, que é o DNS, Domain Name Server. Vamos aplicar de novo o filtro. Só vou tirar aqui de novo, né? Não é a porta de destino, e sim todas as portas. E vejam aqui, começou do 172.16.08 para 164.13.134.52, o SYN, e houve resposta, pessoal. Vejam aqui, SYNACK. Vejam aqui, se houve resposta, significa o quê? Que a porta está aberta, né? Existe um serviço ali, ok? E depois, né, houve uma série de retransmissões, né? E pode ter sido erros, né, de pacote. Vamos fazer, pessoal, a mesma coisa aqui, agora não com esse, né? Vamos fazer com o protocolo 113. Vamos lá. Vejam aqui, o protocolo 113, que começa aqui na linha número 13, né? Ele manda um SYN, depois ele manda aqui um reset. Né? Depois eu tento de novo aqui, ó, um SYN, e recebo um reset de novo. Ou seja, está reiniciando a conexão. O que isso significa, pessoal? Provavelmente aqui essa porta está aberta. Tudo bem? Pode ser também que esse reset ele tenha sido efetuado pelo firewall da rede. Ou seja, tem um serviço aqui realmente, mas tem um firewall protegendo essas informações. Tudo bem? Então você já consegue ver aí, se você estiver atacando, né, não é o que eu desejo, ou então se você está testando, né, se o seu servidor está vulnerável ou não. Se estiver dando reset, isso é ótimo sinal. Sinal aí que o firewall está agindo, né, caso você tenha habilitado lá um FortiGate da vida, né, um Palo Alto, algo do gênero, né, outros fabricantes. Agora você pode pensar o seguinte comigo aqui, né? Vem agora aqui comigo. Bem, eu estou falando aqui, né, de casos pontuais. Agora, como identificar isso quando numa rede você tem milhões de pacotes rodando? Bem, aí fica um pouquinho mais fácil desde que você conheça o Wireshark, né? Bem, você pode vir aqui, de novo, em Conversations, né? Deixa eu só filtrar aqui, né? Deixar todos os pacotes, ok, tirei tudo. Estatísticas, Conversations, temos aqui os nossos 1994 pacotes. Poxa, como é que eu vou olhar tudo isso aqui, né? Vai dar um trabalho danado, né, pessoal? Bem, o que eu te indico? Filtra primeiro aqui pela quantidade de pacotes. Ok, filtrei. Vejam, eu tenho aqui pacotes. Fluxos, né, conversações com 5 pacotes, com 2 pacotes e com 1 pacote. Quando você tem 5 pacotes, significa o quê? Que eu tive aqui uma conversação, eu tive sim o SYNACK, né, pelo menos. Então significa que essa porta está aberta. Se está com 2 pacotes, provavelmente eu tentei uma vez, não respondeu, eu tentei 2 vezes, não respondeu, ou então tentei uma vez e veio uma mensagem de reset. E como consequência, a porta também não está aberta. Tudo bem? Então, em linhas gerais, aqueles com 5 pacotes, geralmente as portas estão abertas. Então, no nosso caso aqui, o DNS, o HTTP e o SSH, né, de acesso remoto, estão abertas, pessoal. O que faz sentido, né? Normalmente a porta 80 está aberta. A porta para você acessar o site da web. 53 é o Domain Name Service, para resolução de nomes. O 22 aqui é para acesso remoto criptografado. Então você consegue, né, usar o 22 para fazer um acesso remoto, mas você tem que ter certificado, tem que ter login, tem que ter senha. Então faz sentido que esses estejam abertos. Agora, o 113 está fechado. A porta 25 está fechada. O 443 está fechado, né, que é o HTTPS. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, você consegue identificar portas abertas e identificar possível vulnerabilidade. É normal ter o 53, 80, 22 aberto. Agora, se tiver alguma coisa além disso aberta, né, que você especificou que não precisava estar aberta, aí é um ponto de atenção. Aí você, analista de rede, analista de segurança, de cyber, tem que levar em consideração. Tudo bem, pessoal? Então, esta é a forma que você tem aí, usando o Wireshark, de identificar portas abertas. Claro que existem ferramentas mais avançadas para isso, mas é uma boa forma também de identificar possíveis vulnerabilidades. Maravilha? Um grande abraço a todos. Eu te vejo no meu próximo vídeo.